Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Quero deixar um abraço para você também que nos acompanha aí através da transmissão, nos permitindo chegar aí até onde você está, talvez na sua casa ou no seu trabalho. Mas é muito bom quando nós podemos estarmos na presença do nosso Deus, vivemos um momento assim de culto e adoração a Ele. Hoje eu quero pensar com vocês aqui sobre o tema expectativas não alcançadas. E eu quero pedir que você já possa ir abrindo aí, por favor, a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 5. E eu vou pedir você para abrir e deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar depois sobre outros versículos também nesse mesmo capítulo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 por hora, para que juntos nós possamos pensar acerca das expectativas que nós criamos. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, Ben-Hadad, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amém, queridos? Deixe sua Bíblia aberta. Eu quero pensar com vocês hoje sobre as expectativas, né? Um sentimento que é muito comum a todos nós. Nós criamos expectativas acerca de várias coisas. Daquilo que nós esperamos, daquilo que nós almejamos. Nós entendemos, né, que a expectativa, na verdade, é um mecanismo de motivação, aquilo que nos motiva, né? Nos motiva a esperar por algo, nos impulsiona, nos leva a avançar um pouquinho mais. A expectativa também sustenta os nossos sonhos, aquilo que nós almejamos e depositamos naquilo ali a nossa expectativa. Essa palavra expectativa ela tem um pouquinho a ver também com fé. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós tanto almejamos, nos coloca na condição de espera para que algo aconteça, ou a fim de que algo aconteça. E como eu falei, todos nós temos conosco algum tipo de expectativa, esperamos alguma coisa. Talvez tenhamos aqui pessoas no templo, no santuário, estão na expectativa de conseguir, de repente, um emprego, estão na expectativa há algum tempo, pelejando por conta da sua saúde, almejando uma cura, estejam pelejando ou almejando coisas mil. Talvez você que esteja em casa também, esteja na expectativa de passar, de repente, por esse problema que você está passando, ou seja, vários problemas, várias situações. E nós alimentamos em nosso coração essa expectativa de poder almejar algo, conquistar algo, conseguir algo. E o texto e a pessoa que eu quero pensar com vocês hoje, nesta noite, é Naamã. E eu quero convidar os amados para que juntos nós possamos aprender algumas expectativas que Naamã teve e não foi tão bem assim sucedido, não foi alcançado em primeiro momento, diga-se de passagem. Mas ele almejou coisa, ele esperou coisa, ele programou coisa, mas não foi tão feliz assim. Naamã é o personagem principal do nosso estudo de hoje, dessa passagem especial. E o texto vai mostrar para a gente que ele vive na expectativa da cura da sua doença, que era a lepra. Era o que estava tomando o seu corpo físico, a doença física. E o texto mostra para nós que ele era um general, um homem bem-sucedido, uma pessoa de posição à luz daquele tempo. Enquanto a Síria tinha como rei o rei Ben-Hadad, já em Samaria, né, o povo de Israel tinha como rei o rei Jorão, era quem reinava. E é nesse contexto aqui, de cura, de busca pela cura, é nesse contexto aqui em que Israel, o texto vai mostrar para nós, Israel agora estava longe dos planos de Deus, do projeto de Deus. Estava andando em pecado, em declínio espiritual. A apostasia estava tomando conta de alguns corações do povo de Deus, o sincretismo também. E a adoração ali na Síria era justamente a
Baal. Justamente de onde Naamã era. Existiam ali algumas pessoas que conheciam Deus, mas que não tinham assim tanto apreço por Deus. O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo estando ali, Naamã sabia da existência, ou melhor, ficou sabendo da existência de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que outrora ele mesmo fora investira contra aquele povo daquele Deus, e o Deus o fez vitorioso também. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse era o Naamã. E o texto mostra para nós que ele cria uma expectativa de cura, de buscar a cura para si. Ele tem necessidade de curar-se. A lepra naquele tempo era uma doença muito difícil. Nos dias de hoje também é, mas à luz daquele tempo era pior ainda. O tratamento, não existia um tratamento adequado. O texto também não mostra para nós por quanto tempo ele fora acometido, ou quanto tempo ele já havia sido cometido por aquela lepra. Mas só que agora ele mesmo estando assim, ele tem essa necessidade de buscar. E ele cria as expectativas. Mas o que eu quero pensar com vocês hoje, irmãos, é que assim como Naamã, nós também criamos expectativas. Mas aí o que eu quero ressaltar com vocês aqui são sobre as expectativas que nós criamos às vezes, mas não alcançamos, não chegamos lá. E as 3 ideias que eu quero pensar com vocês aqui nesta noite sobre esta expectativa não alcançada. E quando é, pastor, que nós não alcançamos assim essas expectativas? A primeira ideia, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é quando nós buscamos da maneira errada. Quando as nossas expectativas estão voltadas e nós começamos a buscar também da maneira errada. Eu peço que você leia comigo, por favor, o versículo 2 e versículo 4. O texto vai dizer assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. E aqui eu começo a pensar, irmãos, alguns destaques que eu faço aqui acerca de Naamã, e talvez algumas pessoas começam a se perguntar: mas como assim, pastor? Se ele era leproso, ele ainda estava no convívio das pessoas? Não se sabe ao certo qual era o tipo de lepra que Naamã tinha, se era uma lepra muito severa ou muito contagiosa ou pouco contagiosa. Talvez por isso ele ainda conseguia viver, conseguia manter um convívio ainda social e familiar, coisa que não era muito comum. Lá no Novo Testamento, quando nós vamos ler acerca dos 10 leprosos, aqueles homens em especial já ficavam, de certa forma, separados da sua família, longe da sua família. Uma segunda ideia acerca de Naamã, o porquê de talvez Naamã ainda ter essa oportunidade de estar convivendo junto dos seus, era porque o Deus e o costume que eles tinham era diferente. Não era um costume judaico. Então são 2 ideias que nós temos para tentar entender o porquê de que ele ainda estava em convívio daquelas pessoas. Mas mesmo tendo essa liberdade de convívio, aquilo preocupava Naamã. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que sendo Naamã quem era, o texto aqui ele não descreve isso para nós. A descrição aqui não relata isso aqui para nós. Mas sem querer forçar muito no texto, eu fico imaginando comigo mesmo que Naamã buscou a cura. Que Naamã buscou o tratamento para a sua enfermidade. Eu não consigo ver um Naamã aqui apenas observando as coisas acontecendo na vida dele sem que ele buscasse por aquilo dali. Ou seja, a sua expectativa. Eu fico pensando comigo também, irmãos, quando nós olhamos acerca desse Naamã, a descrição que o texto faz dele, nesse versículo que nós lemos, versículo 1, ele começa dizendo que ele era o comandante do exército da Síria. O texto fala também que ele era um grande homem, de muito conceito. E o versículo fecha dizendo que ele era um herói de guerra.
E quando eu começo a olhar para a pessoa de Naamã, eu entendo que o texto, quando fala para nós que Naamã era um comandante do exército, automaticamente a gente entende que ser comandante do exército, ser general do exército, algumas versões está descrito assim, nós entendemos que isso é um posto que Naamã ocupa. E não é um posto comum, irmãos. O comandante do exército naquela época era a segunda pessoa, o primeiro comando, a primeira autoridade maior junto aos sírios naquele tempo era a própria realeza, o próprio rei. Ou seja, Naamã não era pouca coisa. Mas associado a esse cargo que ele tinha, associado a essa função que ele exercia, o texto também traz consigo outras coisas. Diz que ele era um grande homem de muito conceito, herói de guerra. E eu entendo aqui, irmãos, eu percebo aqui, que isso aqui eram virtudes que Naamã tinha. Mesmo não servindo a Deus, era um homem que tinha essas virtudes. Logo, eu consigo entender e extrair do texto que ele era uma pessoa que tanto influenciava as pessoas, como também era influenciado. Eu fico imaginando que ele tinha, talvez, ao seu dispor, muitas coisas, muitas pessoas, muitos recursos também. E por que não buscar? Preste atenção, queridos, o texto mostra para nós que ele tinha acesso ao rei. Quando ele vai pedir ao rei. Ele tinha acesso a tudo que era do bom e do melhor naquele tempo. Por conta da influência que ele tinha, da pessoa que ele era. Mas nem todo esse conceito de ter pessoas ao seu redor, de ser influente na vida de alguém, de receber influência. Ainda assim, essas buscas na vida de Naamã não estavam sendo tão acertadas assim. Eu fico imaginando que naquele tempo ele deva ter buscado na feitiçaria, nos deuses pagãos, a cura para a sua enfermidade. Volto a dizer, o texto não descreve isso, mas eu entendo que talvez ele tenha feito isso. Buscas praticamente em vão, expectativa depositada em vão. Mas tem um ponto positivo nisso, irmãos, que eu vejo na vida de Naamã, é que quando ele está de frente do problema, quando ele está de frente de uma situação difícil para a vida dele, ele tem consigo a predisposição em buscar. Eu queria ressaltar isso daqui. Ele não só fica esperando a solução para o seu problema, ele busca. E o texto vai mostrar para nós que ele vai até o rei. Quando ele fica sabendo de que é um homem de Deus em Samaria, ele vai até o rei consente a ele viaja para Samaria. Chegando em Samaria, ele procura o profeta Eliseu. Uma vez com o profeta Eliseu, ele vai até o Rio Jordão. Ou seja, ele busca. Em primeiro momento, de forma errada, sim, mas ele busca. E por isso que eu falo que para nós nos serve o que? Como lição. De buscarmos. É lógico que buscarmos da maneira correta. Buscarmos a solução para os nossos problemas, para as nossas questões, na pessoa certa, que é Deus. Não por conta da nossa influência, por aquilo que nós somos. Mas a primeira lição que eu destaco aqui é de que ele busca. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? É que frequentemente, às vezes, nós encontramos com pessoas que chegam para nós e nos pedem, orem por mim, ore por essa situação, ou ore por aquela situação, ore por mim, ou manda um pedido para a igreja, coloque minha família diante do Senhor em oração, ore por aquele problema, ore por aquela situação. Ou seja, as pessoas pedem, tem muita gente, irmãos, que está pedindo oração, mas que pouco está fazendo o quê? Buscando o Deus da oração. Pouco se dedicando a Deus. Muito pedindo aos outros. E é por isso que eu destaco aqui, mesmo que Naamã, ainda que buscando errado no começo da sua caminhada, ele ensina para nós que mediante aos problemas nós precisamos buscar. E já falamos isso aqui em outras vezes, existe um limite entre o agir de Deus e aquilo que nós precisamos fazer. E ele deixa claro para nós aqui que ele busca. Ele começa buscando errado. Ele deposita as suas expectativas de forma errada. Mas ele busca.
E ele mostra-nos essa primeira lição de que nós precisamos fazer o quê? Buscar. A segunda lição aqui é que a solução para a busca de Naamã, o que ele buscava, na verdade, estava mais perto do que ele imaginava. No versículo 2, ele vai dizer que saíram tropas de da Síria, e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, na casa de Naamã. Disse ela, a menina, versículo 3, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Eu fico imaginando, irmãos, que diante da busca de Naamã, tantas coisas que ele buscou fora, depositando a sua expectativa nas coisas que estavam lá fora. E o texto mostra para nós que a busca, se ele começasse essa busca dentro da sua própria casa, a solução já estava ali, que era a menina israelita que servia a esposa de Naamã. Ou seja, o que nós aprendemos aqui também, irmãos? Quando nós buscamos de forma errada, às vezes nós vamos buscar em coisas, em pessoas, em situações totalmente fora daquilo que Deus quer para nós, quando na verdade a solução está pertinho de nós. O próprio Senhor Jesus nos garantiu isso. Eis que eu estou convosco todos os dias. E às vezes mesmo nós temos essa convicção, mesmo nós tendo esse entendimento acerca desse Deus que está conosco todos os dias, ainda assim, nós às vezes parecemos que nos comportamos um tanto quanto Naamã. Não damos tanta importância assim para esse Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado, que está nos carregando pelos braços, tomando-nos pelas mãos. E gastamos tempo buscando fora. E na vida de Naamã, a solução estava tão pertinho dele, irmãos, e ele não conseguia fazer o quê? Enxergar. Ele não conseguia enxergar. E o texto continua. O versículo 4 vai dizer assim, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Em outras versões vai dizer assim, assim falou a menina. Percebam vocês que, até mesmo quando Naamã vai se referir à menina, a maneira como ele fala, o jeito como ele trata a menina, ele não esboça, eu não consigo tirar daqui nenhum tipo de sentimento em relação à menina, uma fala carinhosa ou de admiração, ou até mesmo de reconhecimento pela vida daquela menina. E pelo que entendemos aqui, essa menina já fazia parte da vida dele, mas ele não estava nem um tanto preocupado. A aparência que dá aqui é de que ele nem mesmo conhecia bem essa menina. E a solução estava pertinho dele, que era a menina. E quando eu paro e olho para nós, irmãos, às vezes nós nos colocamos assim, numa situação um tanto quanto parecida a essa daqui. Jesus está tão pertinho de nós, e nós às vezes nos esquecemos, nós às vezes não damos a Jesus o lugar que Ele precisa ocupar em nossa vida, em nosso coração. Às vezes não damos tanta importância assim, como se Jesus para nós não fosse praticamente, não vou dizer que nada, mas como se Jesus fosse algo que nós deixássemos e de vez em quando tivéssemos um contato com Ele, falássemos com Ele, não tivéssemos relacionamento com Ele. Quando eu olho aqui para essa passagem, para esse versículo aqui em especial, a sensação que dá, irmãos, é de que aquela menina era praticamente indiferente para Naamã. Mas ao mesmo tempo em que ela era indiferente para Naamã, era nela em quem ele tinha que ter depositado as primeiras expectativas acerca da sua cura. Porque era ela quem tinha a direção para a vida daquele homem, para que ele pudesse ser curado. Queridos, às vezes nós somos assim, parecido com Naamã, Jesus pertinho. Às vezes o mundo está desabando, Jesus está tão pertinho da gente, e a gente não consegue tomar posse disso, a gente não consegue às vezes nem se alegrar com isso, em saber que Jesus está ali segurando as mãos.
está ali nos sustentando, está ali nos amparando. E ainda assim, mantemos as nossas expectativas em outras coisas, em lugares errados, em pessoas erradas, em conceitos errados, em pensamentos errados. Assim como Naamã. E a solução, às vezes, está tão pertinho de nós. A expectativa que nós precisaríamos ter está tão pertinho de nós. E nós deixamos passar. Não atentamos para isso. Buscamos de maneira errada, buscamos de forma errada, buscamos em pessoas erradas, buscamos em situações erradas. A segunda ideia, irmãos, quando as nossas expectativas não são alcançadas, quando nós não conseguimos atingir, é quando nós buscamos em nós mesmos. Eu peço agora que você volte comigo no texto, por favor, versículos de 8 a 11. Diz assim o texto: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Depois de muito buscar, depois de muitas expectativas frustradas na vida de Naamã, ele então reconhece a fala dessa menina junto à sua senhora, a sua esposa, e ele agora vai até Samaria. Chegando em Samaria, Naamã tem um comportamento tanto quanto inesperado, ou talvez esperado. Era um homem de guerra, um homem de condecorações. Era uma pessoa renomada, uma pessoa que trazia consigo as virtudes com as quais nós já falamos aqui. Tanto cargo quanto virtudes, se não muito bem trabalhados, como fora na vida de Naamã, se tornaram ingredientes perfeitos para a soberba, para a arrogância, para a prepotência na vida daquele homem. E quando ele chega diante de Eliseu, eu fico imaginando que um homem muito acostumado, como ele era, por ser um general, muito acostumado com honrarias militares, eu fico imaginando que era isso que ele esperava também quando ele chega junto à casa de Eliseu, ser recebido com honrarias. Eu não sei quantas pessoas aqui presentes ou na transmissão passaram ou são militares da ativa ainda ou da reserva. É muito comum no conceito militar, né, tem até um dito que fala, né, quando nós íamos fazer a formatura, aí que o comandante chegava e anunciava, né, chega ao local da solenidade o ilustríssimo senhor, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e tinha um toque de corneta que era um toque diferenciado para aquela autoridade. A tropa toda parava. É lindo, de fato é lindo. E eu fico imaginando, quando eu estava pensando nesse texto aqui, eu fico imaginando como é que não fora esse momento em que Naamã chega na casa de Eliseu. Um homem que traz consigo inúmeras vitórias, um homem que fez da Síria vencedoras em tantas batalhas, inclusive sobre o próprio Israel. Como eu disse, Israel passou um tempo longe de Deus, mergulhado no pecado, a apostasia tomando conta do povo de Deus. Ele agora chega naquele lugar, eu fico imaginando que com tudo, toda a pompa que ele tinha, era o jeito como ele queria ser recebido também por Eliseu. E quando nós olhamos, irmãos, para tentando, né, olhar para esse cenário, eu fiquei imaginando quantas não foram as vezes que Naamã, vitorioso em uma batalha, quando voltava para o seu país, como é que ele não era recebido, irmãos?
Eu fico imaginando o povo aplaudindo, os militares presentes prestando continência a ele, as autoridades, a realeza condecorando, botando medalha em seus ombros, talvez medalha não, que naquele tempo não era muito comum, mas algum tipo de marca, sendo grato a ele por tudo que ele fizera. Eu fico imaginando o próprio rei Ben-Hadad recebendo Naamã num desses retornos de guerra. Eu fico imaginando um Naamã aclamado pelo povo, o povo gritando pelo seu nome. Toda a nobreza, se você já viu o filme que retrata essa época, né? Era muito comum quando a tropa vinha, toda a realeza parava ali para olhar para aquelas pessoas, os que restavam, né, na verdade. Mas as pessoas estavam ali para render honrarias àquelas pessoas. Eu fico imaginando um Naamã nessa condição, chegando diante de Eliseu, querendo ser recebido da mesma maneira. Afinal de contas, ele era um general. Era um homem grande, era uma pessoa conceituada. Eu fico imaginando que a expectativa dele estava nessa situação, totalmente o oposto do que ele esperava. É a maneira como Eliseu o recebe. Na verdade, Eliseu nem o recebe, se você for olhar no seu texto, na sua Bíblia, ele nem o recebe, ele nem chega até a porta. No versículo 11, a parte B, ele vai dizer assim, pensava eu que ele iria sair e ter comigo. Naamã pensava assim, por-se-ia de pé, ou seja, se colocaria de pé diante dele, diz o texto. O homem tomado, irmãos, de prepotência e orgulho. E a expectativa dele, eu vejo aqui, totalmente voltada para si. A expectativa dele era que o Eliseu atendesse à altura daquilo que ele esperava, de como ele esperava ser recebido, de como ele queria ser tratado. Eu fico imaginando um Naamã chegando ali se julgando o quê? Merecedor. Merecedor. Eu vim até aqui, esse profeta do Deus de Israel precisa me curar. Mas o texto mostra para nós totalmente ao contrário. Eliseu não olha para a graduação de Naamã, o que ele tem no ombro, no peito, não importa. Eliseu não olha para as condecorações de Naamã. Eliseu não olha para as virtudes de Naamã. O que é que Eliseu vê em Naamã? Naquele momento, um coração tomado pela altivez, um coração tomado pelo orgulho. Mas ao mesmo tempo em que ele vê um coração tomado pela altivez e tomado pelo orgulho, Eliseu também consegue enxergar aqui e ali um coração gritante, desesperadamente carente da graça de Deus. E eu entendo e creio que por esse olhar de compaixão e graça para com Naamã, é que Eliseu profere então as palavras ao seu servo, Geazi. E aí você se pergunta, mas pastor, o que isso tudo tem a ver comigo, com a minha vida? Eu posso dizer para você, meu irmão, e às vezes eu até me coloco nessa situação também, às vezes nós somos assim também, irmãos, nos achamos merecedores por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós temos, e criamos uma expectativa nisso, alimentamos uma expectativa nisso. E erramos quando nós temos expectativas voltadas acerca de nós mesmos, quando, na verdade, as nossas expectativas ou as nossas preocupações devem ser a maneira como Deus está nos vendo, ou como Deus quer fazer em nós. E não era assim que Naamã estava vendo. E nós criamos, irmãos, quer queiramos ou não, nós criamos expectativas a nosso respeito. Por aquilo que nós somos, às vezes por aquilo que nós temos, por aquilo que as pessoas veem em nós, às vezes por aquilo que as pessoas dizem a respeito de nós, né, que acalenta o nosso coração. E Eliseu deixa claro para nós que isso, em relação à manifestação do poder de Deus, e nada é a mesma coisa. Porque Deus não olha para aquilo que eu tenho, Deus olha para aquilo que nós somos. Deus olha para aquilo que está no nosso coração. O grande problema é que quando
eu aposto as expectativas no meu próprio eu. Nós, eu, você, nós somos fadados a termos as nossas expectativas frustradas. E a ideia que eu aprendo aqui, que Naamã precisava fazer e que nós precisamos fazer também, irmãos, para que as nossas expectativas sejam alcançadas, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, cada vez mais. Deixar o nosso próprio eu de lado e deixar que Deus trabalhe cada vez mais em nosso coração e mantermos as nossas expectativas em sintonia com Deus, com o que Deus quer para nós, com o que Deus quer para mim, com o que Deus quer para a igreja. E até aqui nesse contexto nada acontece na vida de Naamã. O texto vai dizer para a gente que ele fica um tanto quanto revoltado, fica chateado. O orgulho do coração daquele homem era tanto que ele não tinha conseguido ainda se esvaziar. As expectativas ainda estavam nele. A altivez e o orgulho, irmãos, atrapalham o agir de Deus em nossas vidas. Deus quer em nós o que? Mansidão, submissão. É o que Deus quer de nós. Deus quer de nós o que? Hombridade, carinho, atenção, união. O próprio Jesus lá nos evangelhos, quando lava os pés dos discípulos, é interessante que essa passagem eles estão disputando ali, né? Quem é melhor? Quem é o melhor entre nós? E Jesus, de uma forma inesperada, começa a lavar os pés dos discípulos com a intenção de mostrar para eles que todos nós somos iguais, que para Deus não há maior nem menor, melhor nem ruim. O próprio Jesus fez isso, irmãos, se colocando numa condição de humildade junto àqueles homens. Pedro cisca para trás, né? Fala que comigo não, Senhor. Mas Jesus dá a eles ali uma lição de humildade. Que era o que Naamã precisava, e é o que nós precisamos às vezes também, irmãos. As expectativas se frustram por conta do nosso orgulho. Às vezes por conta do nosso próprio eu. Mas tem uma terceira ideia, um terceiro ponto, quando as nossas expectativas não são alcançadas. É quando nós não compreendemos o agir de Deus. E eu peço a você que volte no texto comigo, agora no versículo 10 a 14. Diz assim o texto: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, ou Farpar, em algumas versões, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se tu te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã continua sustentando as suas expectativas, irmãos. Eu fico imaginando que não foi fácil a aceitação da orientação dada por Eliseu a Geazi acerca do que ele precisava fazer. Ele não aceita de bom grado. Ou seja, a maneira como ele esperava que Deus agisse, ou a maneira como ele achava que Deus devia intervir em seu favor. Ou melhor, como Deus queria ou devia agir na sua vida. Naamã vive um grande conflito, irmão, um conflito interno.
Esse homem guerreiro, esse homem vitorioso, esse homem de batalhas, vencedor de grandes batalhas, ele não consegue agora vencer uma batalha interna consigo mesmo, que eram os conflitos que estavam tomando conta do seu coração. Ele fora vitorioso no campo de batalha, mas estava sendo derrotado no seu próprio, ou com o seu próprio eu, tendo que rebaixar, reduzir o seu próprio eu. Todas as expectativas de Naamã vão se perdendo, vão se esvaindo das suas próprias mãos. O seu coração está cheio ainda de orgulho, irmãos. Cheio ainda de orgulho. Eliseu não referencia, não recebe com as honrarias que ele pensava que seria recebido. Ele agora, por sua vez, recebe a ordem de se banhar no Rio Jordão. E quando nós olhamos na história, irmãos, talvez por ser ele um general, ter tudo ali detalhado, tudo certinho, vejam vocês que Naamã já tinha também na sua mente o passo a passo de como Deus deveria agir para curar a sua lepra. Ou seja, ele já tinha em mente toda a estratégia de como Deus tinha que agir em seu favor. E ele sustenta no versículo 11, como nós já lemos. Ele vai dizer que ele queria que Eliseu saísse para ter com ele. Eliseu não sai. Ele queria que Eliseu se colocasse de pé diante dele. Eliseu não se coloca, não se prostra diante dele. Ele queria que Eliseu invocasse o nome do Senhor ali, na presença dele. Eliseu não faz isso. Eliseu fala com Deus em secreto, no seu secreto. Ele queria que Eliseu movesse sua mão sobre a lepra para que fosse curado, mas Eliseu não faz isso. Eliseu nem chega perto dele. A ideia é que Eliseu talvez o tenha visto de uma janela ou de uma porta, ou coisa assim, não chega nem perto, para que assim ele pudesse ter a sua lepra removida, só que não. Vejam que, parece que de uma forma estratégica, ele já tinha o passo a passo de como Deus deveria agir em seu favor. E não era assim, irmãos. O agir de Deus na vida de Naamã e em nossas vidas vai além, muito além, daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós imaginamos. O modo operante de Deus vai muito além das nossas expectativas. Expectativas meramente humanas. E o que é pior, ele tem que mergulhar agora 7 vezes no Rio Jordão. E ele cita o nome de 2 rios. E eu fui buscar entender um pouquinho sobre esses rios. E a história vai dizer que eram rios de águas límpidas, rios cercados de belezas naturais, lugar onde as pessoas iam para se banhar, para passar uma tarde agradável, com aquele calor escaldante do deserto, daquela região. Rios que as suas nascentes brotavam das montanhas. Rios em que as suas águas eram frescas e relaxantes. Rios que, na verdade, eram dotados de capacidades naturais. Era um rio bonito. Não é rio bonito aqui, estado do Rio, não, né? Era um rio, aparentemente, a ideia aqui é de que fosse um rio bonito. Mas agora não, agora ele está em Samaria. Agora a ordem é que ele se banhe e mergulhe no Rio Jordão. Rio de águas barrentas, de água suja e quente. Às vezes para nós assim, né, seja até mais prático de nós assimilarmos bem isso, mas imagine o general, um homem de guerra, acostumado com tantas belezas, tantas coisas em seu favor. Agora o profeta de Deus, um homem de Deus, diz para ele se banhar naquele rio, com a água suja. Eu fico imaginando como não for esse conflito dentro do coração de Naamã. Mas assim, irmãos, como os rios Abana e Farpar, ou Farfar, tinham as suas capacidades naturais, era no Rio Jordão que Deus queria agir no sobrenatural sobre a vida de Naamã. E ele não estava entendendo isso, irmãos. Ele não estava entendendo isso. Talvez esses tenham sido os 7 mergulhos mais longos da vida. O texto mostra que ele queria fazer o quê? Voltar. Ou melhor, ele começou a voltar. Os seus oficiais é que vão até ele, quase que num ato de desespero. Meu Senhor,
A expressão da minha Bíblia diz meu pai, como que se fosse no dialeto, né? A tia Daísa, ela tem um, né, que ela fala só papai, né? Mas às vezes nós falamos assim, meu Deus, né? Às vezes nós, na nossa prática, assim, meu Deus, como assim? Eu fico imaginando esses homens falando para ele, papai, você já veio até aqui. Se fosse algo mais difícil, você não faria? Ou o senhor, né? Porque ele era um general superior, um oficial superior. O senhor não faria? Por que não faz isso que é mais prático? Qual a dificuldade que tem em fazer isso? A dificuldade, na verdade, não estava nem no ato físico em si. A dificuldade maior estava no coração de Naamã. Eu fico imaginando que esses foram os 7 mergulhos mais difíceis na vida de Naamã. Ele não compreendia, mas era justamente naquela água barrenta que Deus queria limpar a pele dele. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que quando ele sai do 7º mergulho, a pele dele, ela sai como se fosse uma pele de criança. Veja que Deus, quando faz, Deus faz a obra completa e perfeita, irmãos. Perfeita. E por que tudo isso, pastor? Porque às vezes, irmãos, nós criamos expectativas assim, acerca da maneira como Deus tem que agir em nossas vidas. E erramos feio. Erramos e erramos feio. No caso de Naamã, valeu a obediência, mas às vezes, irmãos, em nossas vidas a gente insiste ainda em desobedecer. Às vezes aquilo que Deus quer nos mostrar, ou aquilo que Deus quer que nós façamos, não é tão simples assim, ou é tão simples assim, só não é da nossa aceitação, mas é necessário que se faça. Às vezes a solução, ela não é tão nítida também, ou não é tão agradável assim, mas é necessário que se faça. Existem coisas na vida que não são tão boas de se tratar, mas é necessário que se faça. Aqui em Naamã, irmãos, ele estava vivendo essa situação. Uma situação aparentemente fácil, mas ele queria que fosse feita do seu jeito. Queridos, é Deus que sabe como, quando, onde Ele vai agir e a maneira como Ele vai agir. E como nós precisamos aprender com as lições deixadas por Naamã. Ele até obedece, mas ele sofre um pouquinho antes disso. E nós temos a oportunidade de não sermos tomados por esse sofrimento sem necessidade. Como nós precisamos aprender a entender e nos deixarmos levar por aquilo que Deus quer que nós façamos, a maneira como Deus quer que nós façamos. A maneira como Deus quer agir em nós, nem sempre é a maneira como nós gostaríamos, mas é necessário. Mas uma coisa nós aprendemos, irmãos, desde que pequenininho, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aí nós entendemos que a vontade de Deus, ela vem quando? Ela vem na hora certa, ela vem no tempo certo. O modo operante de Deus é o quê? É certo, eu posso não aceitar, eu posso não entender, pode não ser vistoso aos meus olhos, pode não me agradar, mas é necessário. Mas é necessário. E foi essa visão, essa expectativa que Naamã lutou para ter. E eu fico imaginando também, irmãos, penso eu, não o texto, mas só após o 7º mergulho, é que Naamã, quando levanta daquelas águas, levanta agora sim com o seu coração purificado, liberto do seu próprio eu. E sai da boca dele mesmo, agora sim eu entendo e reconheço que há um Deus em Israel, é o que ele fala. Precisava passar por isso, irmãos? Eu pergunto para vocês. No meu entendimento, não tinha necessidade. Mas ele passou. Mas ele deixou para nós lições de que nós não precisamos passar por isso. Não precisamos passar por isso. As nossas expectativas, irmãos, não são alcançadas. Resumindo aqui, fechando o nosso estudo de hoje. Quando nós buscamos da maneira errada. Quando nós buscamos, dentro do nosso próprio conceito, aquilo que nós pensamos. As expectativas não são alcançadas quando nós buscamos em nós mesmos. Quando nós achamos que somos capazes,
ou quando nós achamos que somos merecedores, talvez. E as expectativas também não chegam a ser alcançadas, irmãos, quando nós não compreendemos o agir de Deus. Naamã teve tudo para voltar, quase voltou. Não fossem os seus oficiais. E às vezes nós somos assim, irmãos. Quase voltamos, quase regredimos, quase retrocedemos. Não entendemos o agir de Deus, porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu agrado. Nem tudo que é do jeito que nós queremos, irmãos. Nem todas as coisas que acontecem do jeito que nós queremos são boas para nós. Como eu falei, a vontade de Deus, ela sim é boa, ela sim é perfeita e ela sim é agradável. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude a mantermos as nossas expectativas nele, nas suas promessas, naquilo que Ele tem para nós. E não venhamos desviar o nosso olhar para nada, nem tampouco para nós mesmos, mas que possamos olhar sempre para frente, sempre para Cristo. Amém, queridos?